ajuda-nos agora a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos corações e aos nossos entendimentos. E que o Espírito de Cristo possa aqui, ó Espírito Santo, nos revelar, iluminando-nos, para que com clareza entendamos e vivamos as Escrituras. É o que nós te pedimos, ó Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 31. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Mas Jesus ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Se soltou o empecilho. Essa palavra que Jesus utilizou, essa palavra efatá, que quer dizer abra-se, foi uma ministração muito especial e que Marcos registra. Possivelmente, isso chamou tanto a atenção dos discípulos. Aquele homem possuía não uma, mas duas grandes limitações. Aquele homem era surdo e aquele homem era gago. Havia um impedimento, havia uma dificuldade. Um impedimento a ouvir, uma dificuldade para falar.
E a dificuldade era causada por um empecilho. Quantos empecilhos podem existir em nossas vidas? Quantas dificuldades e também quantos impedimentos podem existir nas nossas vidas? O interessante é que Jesus ministra na vida daquele homem que era surdo, e Jesus coloca os dedos em seu ouvido. Normalmente isso é uma atitude de quem quer impedir o outro de ouvir. E Jesus ali estava fazendo essa atitude para que, no momento em que ele tirasse, possivelmente, os seus dedos, algo acontecesse com aquele homem. Aquele homem que era gago, Jesus ministra a ele não apenas uma palavra, mas diz que Jesus cospe. Em 2 ocasiões, Jesus ministrou cuspindo. Uma, Jesus cuspiu no chão e fez lodo a partir do cuspe com o pó que havia no chão e passou este lodo nos olhos de um cego de nascença. E mandou que se lavasse os seus olhos. E lavando os olhos, o homem disse: "Oh, vejo." Jesus lhe perguntou: "Como você vê?" "Eu vejo os homens, e eles parecem árvores que caminham." Jesus disse: "Lavem de novo." Foi um único momento em que Jesus ministrou 2 vezes. Ministrou 2 vezes a este homem. Lavem de novo. E Jesus perguntou: "E agora, como você vê?" E o homem disse: "Vejo perfeitamente." O Senhor Jesus não deseja fazer uma obra em nossa vida que não seja uma obra perfeita, completa. Como aqui diz, tudo Ele tem feito muito bem. Há uma versão que diz esplendidamente bem, maravilhosamente bem. Tudo Ele tem feito com essa excelência. Ele tanto faz os surdos ouvirem, como os mudos falarem. E agora, nós citando isso, dizemos: "E os cegos enxergarem." Para um cego ver, e ainda que não veja bem, ver, e vendo, discernir, saber que são homens, mas parecem árvores, já seria algo maravilhoso. Mas Jesus quer fazer uma obra completa. De igual modo, a este homem que trouxeram a Jesus, que pediram, e me parece que a multidão queria ver o homem ser curado. Mas Jesus toma o homem à parte. Há ministrações que não devem ser ministrações públicas. Elas precisam ser particulares. Há coisas que Deus quer tratar em nossas vidas de uma maneira particular, de uma maneira direta conosco, não nos expondo,
mas nos tratando. E nos tratando, nos curando. Como eu disse, aquele homem tinha um impedimento e aquele homem tinha uma dificuldade. O Senhor deseja tratar o impedimento e tratar a dificuldade. O impedimento era a sua própria surdez, que o impedia de ouvir. A dificuldade era um empecilho em sua língua, que o dificultava a falar, e desta forma ele era gago. Ele era gago. E o Senhor, então, não só remove a dificuldade, o Senhor remove o impedimento. Com a mesma palavra, Efatá, que abriu os ouvidos e, eu diria, desembaraçou a língua, porque tirou o empecilho, tirou a dificuldade, tirou o que fazia com que aquele homem não pudesse falar desembaraçadamente. É tão interessante que nesse texto, essa versão diz, falava sem dificuldade. Porque anteriormente ele também falava, mas com dificuldade. Numa outra versão, falava desembaraçadamente. Porque o embaraço, que era o empecilho, foi tirado. Quantos empecilhos, quantos embaraços podem existir na nossa vida? Às vezes, o que está acontecendo na nossa vida é que nós estamos embaraçados, estamos enrolados, estamos com uma dificuldade, algo que nos está prejudicando, algo que é o empecilho em nossas vidas. É como se houvesse algo prendendo a língua daquele homem. Talvez fosse um empecilho físico, talvez fosse um empecilho emocional, talvez fosse um empecilho mental. Nós, graças a Deus, a Bíblia não declara que empecilho era, porque empecilhos podem ter origens em causas diversas, mas não importando qual seja a causa, o Senhor nos desembaraça de todo embaraço. O Senhor remove, Ele abre caminho. Abriu-se o ouvido para ouvir e libertou-se a língua para falar. O impedimento foi removido. A dificuldade foi vencida. Eu volto a dizer que algumas coisas em nossa vida e que nós o que temos não é uma dificuldade, é um impedimento. Estamos impedidos. Não temos como
fazer. O surdo, por sua surdez, está impedido de ouvir. Um surdo não tem dificuldade. Ele não tem capacidade. Não é uma questão de ser difícil ouvir. Ele não é capaz de ouvir. E Jesus, então, ministra sobre aquele homem. E Jesus deseja ministrar sobre nossas vidas. Onde está o teu impedimento? Algumas pessoas dizem, eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu estou impedido. Impedido de fazer, impedido de alcançar. Esse é o meu desespero. Imagine alguém querendo ouvir, mas não podendo ouvir. Não tendo a capacidade para ouvir. Esta não é uma mera dificuldade, eu estou ouvindo mal. Por vezes não escuto tão bem o que aquele homem tinha, e eu creio que essa é a grande palavra. Deus não apenas nos dá a vitória contra as dificuldades, mas Ele também nos dá a vitória contra os impedimentos. Muitas pessoas dizem, bem, o que é impossível para mim, Deus fará. Mas o que eu posso fazer? Eu é que tenho que fazer. Aqui diz que o homem falava sem dificuldade. Porque eu volto a afirmar, antes ele também falava. E falava com dificuldade. Há pessoas que dizem, Deus só vai agir aonde você não pode agir. Então, Deus quer agir em tudo nas nossas vidas. Em tudo. Então, não entregue a Deus apenas o que é impossível para você. A Bíblia nos diz, Jesus disse, há coisas que para os homens são impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Sim, entregando ao Senhor o que é impossível para mim. A minha impossibilidade. Mas também entregando a Deus a minha dificuldade. Se o impossível é possível, o difícil, eu não tenho dúvida, que é extremamente fácil. Então, o Deus que trabalha no impossível na minha vida, também trabalha no difícil na minha vida. A Bíblia diz que nós devemos nos desembaraçar, nos livrando de todo o peso, nos desembaraçando de todo o pecado. Mas por vezes estamos tão carregados que desfalecemos. Por vezes estamos tão embaraçados que temos muita dificuldade de nos desembaraçar. Quantos de nós, talvez já não chegaram a um ponto como este,
Alguns até usam uma expressão: meu Deus, como eu pude me enrolar desse jeito. Eu acho tão interessante essa maneira que é da nossa língua. Como eu pude me enrolar? Quem é que se enrola? Sozinho. Mas nós nos enrolamos. Como eu pude me enrolar desse jeito? E às vezes estamos tão enrolados, tão presos naquele rolo, que nós clamamos: Senhor, desata, desenrola, liberta-me, salva-me, tira a dificuldade. Eu gostaria de te convidar nesta noite, que nós chegamos a este lugar para orarmos, pedindo o auxílio de Deus. Que você trouxesse não apenas o teu impossível, mas a tua dificuldade. Para que Deus pudesse, e Ele pode, para que Deus possa, portanto, fazer o impossível, transformando o impossível em impossível, e nos libertar da dificuldade. Não apenas impedimentos, mas também empecilhos. Deus abrindo plenamente, abra-se. E especialmente nós que desejamos ter uma palavra, eu às vezes penso, estas pessoas, há pessoas aflitas, há pessoas sobrecarregadas, há pessoas hoje que não conhecem a Jesus Cristo, pessoas que não têm fé. E nós temos que ter uma palavra que chegue a essas pessoas, que chegue ao coração e do coração ao entendimento. O grande problema é que nós estamos querendo uma palavra que chegue ao entendimento e do entendimento vá ao coração. E esse não é o caminho da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: escreverei no seu coração e imprimirei na sua mente. De modo que primeiro fala ao coração e do coração chega ao entendimento. Mas nós queremos muitas vezes que iniciar pelo entendimento. E o que acontece numa situação como esta? Nos esquecemos que existem coisas que não podemos entender pela razão. Como a própria criação do mundo. A Bíblia diz: pela fé entendemos que o mundo foi criado por Deus. Você só pode entender isso pela fé. É por isso que nós precisamos de uma palavra. E eu não estou dizendo de uma palavra manipuladora, enganadora. Eu estou falando de uma palavra que é a verdade e que é ministrada ao coração. Porque se nós formos tocados, abrirmos o nosso coração e de todo o coração nos arrependermos, certamente nós veremos a glória de Deus.
e nós chegaremos à mesma conclusão. Tudo Ele tem feito. Tudo Ele faz. Muito bem. Deus quer fazer e quer fazer não apenas bem. Deus quer fazer muito bem o que Ele precisa fazer na minha vida, na tua vida. Ele faz os surdos ouvirem e os mudos falarem e os gagos falarem sem dificuldade. Traga hoje o teu impossível para Deus, o impedimento, mas traga também hoje a tua dificuldade, o teu empecilho. E Deus há de solucionar e fazer que o impedimento desapareça e o empecilho seja removido. No nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, eu quero orar por cada um de nós. Há dificuldades e há impossíveis. E nós queremos te pedir, ó Senhor, que o Senhor traga solução tanto a uma coisa como a outra. A cada um que hoje nos ouve, ó Pai, talvez nós possamos citar a Deus o nosso impedimento, o nosso impossível, e pedir que Deus nos toque e que fale. Senhor, Jesus falou a um surdo. E o que ele falou ao surdo aconteceu. Foram abertos os seus ouvidos para ouvir. E foi removido o empecilho para que ele falasse sem dificuldade. Por isso, ó Senhor, agora eu quero, no nome de Jesus Cristo, pedir sobre a nossa vida, pedir sobre o nosso viver, pedir sobre o nosso presente e o nosso futuro, pedir que sejam removidos tanto os impedimentos quanto os empecilhos. Que o impossível desapareça, que a dificuldade não mais exista. Nós oramos, Senhor, cada um tem seus impossíveis, e também cada um de nós tem suas dificuldades. E nós te pedimos agora, Senhor, faça tudo isto maravilhosamente bem nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você que nos acompanha pela live e que colocou seus pedidos de oração, saiba que a Bíblia diz algo extraordinário. Estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos a
toda a oração que se fizer neste lugar. Deus não somente ouve as orações, Deus vê as nossas necessidades. Deus vê os nossos pedidos. E se você escreveu, eu quero dizer algo a você. Deus foi o primeiro que leu. É por isso que se tem a tradição, a Bíblia diz que os meus olhos verão até nas frestas. Assim promete o Senhor sobre toda oração que se fizer, e diz: e toda oração que se fizer, eu atenderei. É por isso que há essa tradição que pessoas escrevem pedidos em oração, em papel, e botam no muro, lá o famoso Muro das Lamentações em Israel, as pessoas colocam ali aquele pedido. E eu, pela fé, eu creio que Deus lê. Por mais amassadinho que esteja o papel, Deus lê cada um daqueles pedidos. E Deus está lendo cada um dos nossos pedidos. E também a Bíblia diz, e assim disse Ana: se tu olhares e atentares para a tua serva. Se olhares e olhares, se o Senhor me olhar e me der a atenção do teu olhar, eu sei que o Senhor atenderá a minha oração. E Deus está aqui para atender a sua oração, no nome de Jesus Cristo. Vamos ler os pedidos de oração